dando glória a Deus e louvando ao Senhor nas palavras. Mais forte que é para Jesus. Amém. Glória a Deus. 3 por 1 é a matemática de Deus. Se o trinitariano ele pegar esse assunto, ele vai dizer que eu vou pregar sobre os 3 deuses. Mas eu vou pregar 3 por 1, porque a matemática de Deus foi aquilo que Deus colocou em meu coração. Queridos, estamos falando de Davi, um homem muito simples, um homem muito fácil de pregarmos, um homem segundo o coração de Deus, querida irmã Júlia. Lá no 2 Samuel, no capítulo 5, você vai ver que Saul, ainda sendo rei, Davi ele foi constituído rei de Israel. A Bíblia diz que juntaram-se os sacerdotes, juntaram todo o povo e constituíram Davi rei, mesmo sendo irmão Jackson, Saul ainda rei. E eles falaram e disseram que em meio a tudo isso, em meio a essas ocasiões, quando foram escolher Davi, disse, Davi era da idade de 30 anos, e quando começou a reinar, Davi reinou 40 anos, em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém ele reinou 33 anos sobre todas Israel. Então diz a Bíblia que partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo, Davi, não entrarás aqui, pois o cego e os coxos, eles te repelirão, ou seja, eles te matarão, arrancarão a tua pele. Não entrarás aqui. O rei, os jebuseus, mandaram um recado de Mamaricema para Davi. Disseram que Davi não ia entrar em Jerusalém, porque se Davi entrasse em Jerusalém, até os cegos, os coxos iriam matar e ferir Davi e os seus soldados, os seus companheiros. Os jebuseus aqui, irmão Elton, entendemos que eles humilharam a Davi, desprezaram Davi porque era um jovem de 30 anos, muito jovem. Eu tenho 38 anos, vou completar agora em novembro. Então Davi era um camarada muito novo. Davi estava apenas começando a sua vida e foi escolhido, constituído rei. E nesta hora em que o rei, obrigado, Deus abençoe, Tiago Marcel. Então nessa hora que o rei do Jebuseu, seu chefe, soube que Davi estava planejando invadir a Jerusalém, eles chegaram e disseram, Davi, você não vai entrar aqui porque os cegos e até os coxos vão arrancar a tua pele. Você não vai. Se eu não me engano, eu já peguei essa mensagem aqui, apenas a introdução que eu quero fazer daquilo que eu quero pregar para você nesta noite. Falar isso para uma pessoa comum, o Diácono Márcio, é mais do que normal. Ele poderia ficar amedrontado. Mas falar isso de um homem que é segundo o coração de Deus é desafiador. Falar isso para um guerreiro de coragem igual Davi é um desafio e muita coragem. Porque Davi, quando soube disso, Jerusalém estava totalmente fechada, não existia lugar para eles passar, estava rigorosamente travada e vigiada, não tinha como. Mas Davi era um soldado de guerra, um general, já com 30 anos, e ele fica pensando na estratégia, na sua inteligência, buscando o local que eles poderiam entrar em Jerusalém. E Davi ele tinha um sonho. Davi ele tinha um sonho de tomar aquela cidade. Davi tinha um sonho de fazer morada ali. Mas essa ameaça, essa afronta que veio para ele, não serviu para intimidá-lo, mas serviu para encorajá-lo. Você sabe qual foi a estratégia que Davi usou para entrar lá? Ele ficou pensando, procurava mesmo e não encontrava, mas chegou um momento que Davi disse, olha, nós vamos entrar pela rede de esgoto, nós vamos pela lama, ou seja, onde tiver uma brecha por baixo da
assim faz, ele usa a estratégia, vai pelo esgoto. Vou só adiantar, não vou pregar esse tema hoje, mas é para você entender o que o Senhor estava fazendo com Davi. Então Davi, ele entra pela rede de esgoto, e o primeiro que ele mata é os aleijados, o primeiro que ele mata é os coxos, é aqueles a qual o rei disse: aqui os coxos, os cegos vão matar Davi, mas Davi disse: vão pegar todo mundo. Davi matou todos eles e constituiu ali a cidade de Davi, e se estabeleceu naquele local onde tudo parecia impossível. Glória a Deus. Glória. Quando tudo parecia impossível, dizia: você não pode entrar, está tudo fechado aqui, eu vou chegar lá e vou avançar, porque aquilo que eu tenho promessa, aquilo que Deus me prometeu, eu vou conseguir em nome do Senhor. Então ele vai e ele vem se constituir ali e bota mais o nome, cidade de Davi. Mas a mensagem que eu quero pregar para você nesta noite, querido, ainda dentro do tema 3x1 é a matemática de Deus. Você vai ver mais à frente no capítulo 24 de 2 Samuel, que diz o seguinte: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou Davi contra ele, dizendo: vai e numera a Israel e a Judá. Lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 21, diz a seguinte palavra, presta atenção: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos seus maiorais do povo: ide numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-o a conta para que saiba o número dele. Querido, essa é a mensagem que eu quero pregar para você. 3x1 é a matemática de Deus. A Bíblia diz que o Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ele ia. Era um camarada que parece que ele não conhecia derrota. Ele lutou contra os filisteus, contra os moabitas, contra os jebuseus. Ele saiu lutando, e para onde Davi ia era vitória. Não tinha uma batalha que Davi tivesse perdendo. Ele ia para o norte, era vitória. Ele ia para o sul, era vitória. Ia para o centro-oeste, vitória. Ia para o nordeste, vitória. O que é que há em Davi que o camarada só recebe vitória? Não tem derrota para Davi. Chegou um momento tão glorioso, o presbítero César, na vida de Davi, em que ele não se contentou de tanta vitória. E há um segredo por trás disso, eu vou revelar no final da mensagem. A Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar o povo. E Davi chamou o seu general, o seu homem de confiança, por nome de Joabe, e disse: olha, ide e contai todos o meu exército, todos os homens. O que há de mal nisso, em contar os seus valentes? O que há de mal nisso, em Davi contar os seus soldados? O que estaria por trás dessa conta? Sabe o que é que estaria, irmão Júlia, por trás disso? Foi a forma que Davi mandou contar e numerar os soldados. Porque entenda o que eu falei. E o Senhor, repita comigo, e o Senhor dava vitória a Davi. Onde quer que ele ia. Amém. O Senhor, pastor Deus, dava vitória a Davi onde quer que o camarada ia. Aí Davi se senta agora, está lá cheio de riqueza, muito bem, não tem por que lutar mais. Aí ele pega Joabe, o seu general, e diz: Joabe, vai contar quanto povo eu tenho aí. Sabe o que eu aprendo aqui? Foi a forma, o coração de Davi, porque ele mandou contra o povo. O orgulho, a soberba, o eu. Chegou no homem e disse: o que está acontecendo comigo? Que eu tenho vitória, para onde eu vou eu tenho vitória. Mas Davi, você tem que entender que a vitória não é dos homens, a vitória não é sua, a vitória
Foi isso que aconteceu com Davi. Ele mandou numerar o povo, para ele depois ele está dizendo: a força está no meu braço. Ou seja, para ser mais simples, trazendo para o dia de hoje, para a igreja de Cristo aqui na terra hoje. Se eu não pregar, o negócio não anda. Se eu não dirigir, o culto vai ser desanimado. Olha, se eu não for tocar, se eu não for louvar, a glória não vai cair. Meu filho, o poder é dele, a glória é dele. Ele usa quem quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer, no lugar que ele quer, porque tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Davi, a vitória não é sua, não é dos seus valentes, a vitória é do Deus Todo-Poderoso. Davi, a sua força está nele, a sua confiança está nele. Quantas vezes chegamos no final do mês, ou até mesmo em alguns dias do mês, e a gente começa a olhar aquelas contas indesejáveis que chegam. Quando chegar a conta de energia lá em casa é uma tortura. Pô, Fábio, deu quanto aí? Quanto foi a conta? A gente fica preocupado, irmão, porque a Bíblia diz que o justo ele vive pela. A gente fica preocupado. Quanto será que vai dar para passar esse mês? Como será que vai ser o próximo mês? Meu Deus, aquela conta é escola, é gás. O bujão não pode secar agora, porque o bujão de gás é assim, só seca quando a gente está para baixo, está sem dinheiro. E a nossa fé no Deus a qual nós estamos servindo, e o prover de Deus, a providência de Deus em nossas vidas, onde é que está? Então são contas às vezes que Deus está por trás de tudo isso. Por isso que eu disse para você, 3 por 1 é a matemática de Deus. Olha, aquele irmão, ele tem a oportunidade de estar na igreja, ele vai cantar. Aquele irmão já pecou uma vez, já pecou 2 vezes, 3 vezes.